tem um versículo que é muito forte, que tem saltado diferente. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então nós somos filhas que estamos nos manifestando para mais e mais mulheres seguirem assim essa jornada. Porque o Jesus que a gente prega, o Jesus que a gente fala e que a gente convive todos os dias, ele é tão simples, Sim. Mas ele é tão profundo. Esse é o podcast Leite e Oração. E hoje eu tô aqui com a Luana e com a Paola. Com a Paola e com a Luana. Com a Luana e com a Paola, gente. Com certeza. Luana e Paola. Então, a gente estava falando antes, agora, sobre... Eu as conheci aqui embaixo. Mas hoje, especificamente hoje, eu vim com muita expectativa no coração, com o meu espírito, assim, queimando. Por quê? As meninas, só para contextualizar, Luana e Paola, elas têm um grupo, e é um grupo chamado Refúgio de Esther, certo? Elas vão explicar melhor o grupo e todo o propósito do grupo. Uma amiga minha me colocou nesse grupo. Falou, Camila, você tem que entrar nesse grupo. O nome do grupo é Refúgio de Esther. É lindo, as meninas fazem assim, elas têm um ministério lindo. Vou te colocar lá. Me colocou. Só que assim, eu não consegui entrar no grupo, participar das orações. Eu não consegui fazer nada. Então eu falei, bom, então eu vou sair. Porque se eu não tô participando e sendo membro, eu não vou ficar. E eu estava em Cabo Frio, numa viagem da minha família. Eu, meu marido e minhas 2 filhas. E aí eu falei, bom, vou sair do grupo. Eu não tô participando do grupo, é um grupo lindo. Eu sinto uma coisa incrível, mas não tem por que eu ficar se eu não tô... Só tô ali. Só meu nome ali. Quando eu fui clicar pra sair, o Espírito Santo de Deus falou, não sai. E eu conheço bem esse incômodo, essa voz. Por vezes, eu não sei vocês, mas às vezes a gente fica assim, é coisa da minha cabeça ou foi Deus? Vocês têm essa dúvida também? Sim. Dessa vez eu não tive dúvida. Eu sabia que tinha sido Deus. Eu falei, beleza, Senhor, eu entendi. Eu não vou sair. Por quê? Eu não saio por quê? Eu participo da reunião, que Deus falou, porque você vai chamar as meninas pro podcast. As 2. Luana e Paola. Acertou. E aí... na mesma hora, quando eu tive essa confirmação de que Deus estava me dando essa direção, eu fico muito... Eu tenho um ímpeto muito grande de fazer logo o que Deus me manda fazer, porque se Deus falou comigo, eu tenho que correr, eu tenho que fazer logo, né? Eu tenho isso, e eu tenho um pastor que fala, tudo bem, calma, gente, mas Deus falou pra eu fazer, eu tenho que correr. Porque se Deus falou, eu não sei quando ele quer, ele mexe, né? Mas eu tenho que fazer a minha parte. E aí eu falei, meninas, aconteceu isso, vamos. Aí eu senti, eu não sei com quem eu falei. Foi comigo. Foi com a Luana. Acho que a Luana falou assim, gente, quem é essa mulher do nada? Aí ela, oi, tudo bem? Você pode me contar um pouquinho, assim? Quem você é, o que você faz? Tipo, querida, boa tarde, primeiramente. Porque, oi, olha, Deus falou comigo, vamos no podcast. Ela, oi, tudo bem? Você pode me explicar um pouquinho só assim? Aí eu falei, gente, com certeza, né? Porque Deus falou comigo, mas... Por mais que ele toque ela, é óbvio que eu preciso contextualizar. E aí eu contextualizei, mandei alguns áudios, expliquei do livro e tal. E elas falaram, vamos orar. Luana falou, a gente vai orar e a gente fala com você. E passaram-se 2 meses. Não sei ao certo, mas foi um tempinho, né? Foi um tempo, um bom tempo. Até o dia que você falou, ei, oramos. Vamos. Deus respondeu. Podemos. Liberadas. Tivemos uma dificuldade de data e marcamos hoje. E eu tô... Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me alegro muito por vocês estarem aqui. De manhã eu senti um negocinho assim no espírito, sabe? Uma coisa muito boa. A gente também tava assim em casa, né? Tava chorando antes. Ai, muito bom. O Espírito Santo já tava ministrando, assim. Então, em nome de Jesus, que o nome dele venha a ser exaltado através do podcast. Amém. Porque o nosso propósito é esse. Sim. Fazer Jesus conhecido. Como foi isso? Como vocês se conheceram?
Quer começar? Eu começo falando sempre que a gente saiu do Rio pra gente se conhecer em São Paulo, né? A gente trabalhava no mesmo ramo da beleza e a gente fomos fazer uma conferência. E aí, a nossa mentora na época, olha, tem tal pra poder ser no seu quarto. E aí, eu até brinco com ela que eu revirei meu olho e falei, ai, não quero. Não quero mais ninguém no meu quarto. E aí, mas é aquilo, né? Tipo, o mundo espiritual já sabia todo o mover que ia ter naquilo dali. E eu também, na época, muito ferida com amizade. Falei, não quero mais ter amizade. Não quero e tal. Mas aí falei assim, vamos deixar ela entrar. Mas glória a Deus. Ela é. E aí, glória a Deus, a gente se conhecemos lá e foi um mover muito grande no quarto, né? O Senhor falou com a gente, usou ela pra falar comigo. E aí, ali, tipo, a gente foi amigas naquele dia, né? Não ficamos a conferência juntas, era só no quarto, né? Isso. Só chegar, dormir junto e durante o dia participar do evento. E assim, eu creio que na onisciência do Senhor, ele sabia que o refúgio de Esté já existia. Sim. Então, nesse dia, a gente fala, né? A gente não queria se conhecer em outro estado, o nosso coração estava voltado para outras coisas. Eu estava recém-convertida, ela também. E Foi aí, nesse encontro em São Paulo, que foi em 2023, onde a gente estava vendo o ano, para falar certinho, Sim. a gente se conhece, sai desse evento, mantém contato online. Se seguimos, só foi isso. A gente ficou ali uma via e eu falei, nossa, tá crente a menina. Tá crente mesmo. Tá crente, bota ver se, que legal e tal. A gente assim, né? Tanto eu quanto ela. E aí, quando foi em abril, eu começo a ter algumas experiências com o Senhor de... Abril de 2024. 2024, isso. Vocês se conheceram em 2023. Em 2023. dezembro. Foi no final do ano. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Uhum. E aí, nisso, o Senhor, ele já estava trabalhando, assim, em mim, um realinhamento no meu coração para as coisas que ele tinha. Porque, assim, a gente pode até tentar, por muito tempo, fazer pelo nosso braço, mas se o Senhor, ele tiver algo para executar através da sua vida, não adianta. Vai ter um momento em que ele vai te chamar um pouquinho mais, assim... Mais forte. Com amor, mas com força. Sim. E foi nisso que o Senhor me traz o nome dela e falou que a gente ia ter um projeto. Aí eu fiquei, aquilo é coisa da minha cabeça, é o Senhor. Eu falei, não, aquele temor assim. E eu falei, Senhor, mas eu quero que o Senhor ministre com ela também, porque eu sei que vai ser a confirmação, assim, pra gente dar esse passo de ousadia. Sim. E aí a gente vai viver abril, maio, junho, aí quando foi, se eu não me engano, em agosto de 2024, ela veio mandar mensagem. Ela que te mandou. Não, e nesse contexto... Eu não falei nada. E ficou de abril a agosto. Uhum. E nesse tempo todo a gente esqueceu. Porque eu também fui naquela. Falei, gente, que loucura. Do nada, a gente nem conversa, a gente nem amiga que projeto que a gente vai fazer. Então Deus falou com você e com ela. Isso, a gente não sabia. Mas durante esse tempo... Eu não sei como que surgiu, não lembro mesmo, mas provavelmente eu devo ter postado alguma frase, ela outra, a gente, nossa, tô passando por isso também. E a gente começou a meio que desabafar, mesmo não conversando muito, a gente começou a desabafar coisas sobre o nosso trabalho. Tipo, nossa, olha, eu tô vendo isso daqui. O meio empreendedor. No meio do empreendedorismo ali na área da beleza. E a gente começou a desabafar uma com a outra assim, nossa, isso daqui, olha, não tô mais gostando disso. Isso aqui já não tá mais indo mais pelo mesmo caminho. Eu já não compactuo mais com isso. A gente começou... Né? Mas com isso, a gente também não imaginava que isso faria parte desse projeto, né? E aí, a gente meio que esqueceu, né? E aí, quando foi lá pra agosto, provavelmente, Deus falou comigo. Eu também tava atendendo. Deus, assim, falava muito ali comigo no atendimento. E aí, Deus falou comigo, olha, é esse tipo de projeto e é com a Paola. E aí, eu parei, também foi uma das primeiras experiências, né? Tava recém-convertida. E eu parei assim, falei, caramba... Só que na hora, e nisso foi cedo, e eu atendendo ali o dia todo, porque eu não parava de atender. E Deus, ele falando, aquilo dele tava voltando. Falei, nossa, eu tenho que parar. Eu parei rapidinho, mandei mensagem pra ela. Falei, olha, é isso e isso. E ela, nossa, que legal. Só que a gente não lembrava do abril, quando Deus tinha falado com ela. Depois que a gente foi se ligar. E a gente falou, não, então é realmente de Deus. E aí foi indo. Deus deu o nome, deu a história. Aí começamos a orar para que a gente, já que é do Senhor... A gente entende que não vai ter a nossa mão.
a nossa força em nada. Então vamos orar que o Deus que falou, ele vai dar um nome, ele vai dizer como fazer, qual é a estratégia. E aí surgiu o refúgio de Esté, porque refúgio vai falar desse lugar, né? Que é muito... faz parte do caráter de Deus. O Senhor, ele o tempo inteiro, ele nos convida a nos refugiar nele. E aí surgiu o primeiro refúgio. E aí, do nada, a Luana em casa, assim, vendo o nome, aí saltou. Como assim, foi que o pra nome veio ela. pra vocês? Foi Oração, E é o o espírito. falando, assim. Porque a gente tentava várias, né? Falava alguns nomes, a gente falou, vamos botar o nome de uma mulher da Bíblia, né? Que vai ser vai ser com mulheres. E a gente já tinha algumas inspirações, assim, de pessoas que usam o nome da Bíblia. A gente falou, cara, mas nada batia. Até que existe o uma Esté saltou. testificação, né? Saltou pra ela diferente a história. Ela foi ler a história, refúgio de Esté. E aí, a Luana é muito visual. E esse versículo para um tempo muito... como esse. E a gente entendeu que era para um tempo como esse, né? Porque veio das nossas dores do empreendedorismo, na verdade. Aí a gente parou pra pensar isso. Cara, precisa ser um refúgio pra Esther entender que é para um tempo como esse que a gente vai tirar o nosso coração de tudo aquilo que é de bem material, que era o que a gente buscava muito, né? Engraçado E foi o que o Senhor usou pra trazer a gente. Quando vocês me deram aquele bloquinho, eu não me liguei na camisa de vocês, apesar... Eu vi que vocês tinham uma camisa igual, uma blusa igual. Eu ainda perguntei, foi de propósito, né? Quando a gente se encontrou ali embaixo. A camisa é de propósito? Sim. Mas quando vocês... Engraçado, ouvindo vocês, eu tô falando o que eu senti no meu coração. Quando vocês me deram a necessaire, o bloquinho, eu peguei... Tinha um bloquinho escrito alguma coisa que eu não me lembro. Mas essa frase me pegou. Quando eu li para um tempo como esse... Não só para vocês, para mim também, mas eu, assim, agora entrego a vocês o que eu senti. Eu senti que é para um tempo como esse que as coisas vão acontecer. Amém, em nome de Jesus. Que tudo vai se cumprir. Para mim, chegou dessa forma. Ouvindo você falar, eu falo, gente, eu tenho que falar para ela agora o que chegou para mim. Porque quando a gente se cala, você vem em abril, você quase esqueceu. Eu não posso me esquecer de falar isso. Sim, tem um versículo que é muito forte, que tem saltado diferente. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então, nós somos filhas que estamos nos manifestando para mais e mais mulheres seguirem, assim, essa jornada, porque Amém. O Jesus que a gente prega, o Jesus que a gente fala e que a gente convive todos os dias, ele é tão simples, mas ele é tão profundo. E a gente vem desse meio de formas diferentes. O Senhor, ele nos encontrou, nos resgatou. Mas desse meio que a gente vem, era um lugar em que era muito valorizado aquilo que é externo. Vocês trabalhavam no ramo da beleza. No ramo da beleza. Beleza, estética. Estética. Tá. Extensão de cílios, sobrancelha. Tá. É um ponto importante na vida da mulher, mexe com autoestima. Só que não só as clientes, mas a gente vivenciando esses processos também, a gente sabia que existe algo que é muito além, que a gente não vai encontrar em lugar nenhum externo, fora. A gente pode tentar, que não adianta. O buraco é do tamanho do Senhor. Exatamente. Existe só cabe ele. Um vazio à medida que a gente precisa do tamanho dele. Então, a gente vem desse lugar, assim, de dor, que o Senhor tratou de forma individual, mas muito... similar. Em unidade, nós duas. E o refúgio, ele vem para isso, para a gente propagar essa experiência, para trazer e tirar, principalmente, mulheres que, por elas mesmas, começam a se perder. Porque eu e a Luana, a gente se perdeu sozinhas. E aí, por infinita graça, misericórdia... Senhor, ele vai... Pera lá, vamos levantar. E é um movimento que, eu não sei se vocês estão percebendo, mas as mulheres estão se perdendo em si mesmas. Elas se perdem em si mesmas em muitos aspectos. Começando pelo aspecto da autoimagem. Então, nunca é magra o suficiente. Nunca é enrolado, liso, comprido, pequeno o suficiente. Nunca é bom o suficiente. Então, a gente está sendo moldada para ficar insatisfeita com a gente mesma. Quando, na verdade, nós somos um templo do Espírito Santo. A gente quer se sentir bem? Óbvio. E eu entendi que vocês entenderam isso. Mas existe algo maior, que inclusive dá o contentamento quando estamos bem.
Porque senão a gente fica bem, se sente bem, mas a gente nunca vai olhar, nunca vai saber que a gente tá se sentindo bem, porque a busca não é pra se sentir bem, é por algo que você não sabe nem o que é. E aí surgem os procedimentos exagerados, a indústria da magreza, a ansiedade como instrumento para deixar as mulheres aprisionadas. E, biblicamente, a gente até falou isso no elevador, né? Estamos fazendo ídolos nesses lugares. Então, eu creio que quando Deus tira vocês desse lugar, onde é maravilhoso, mas eu creio que o Senhor tira vocês e fala assim, gente, vem cá rapidinho, vem cá pra gente entender outra coisa aqui. E como surgiu as reuniões, tudo, como vocês tiveram o direcionamento, porque é toda segunda, né? Toda segunda-feira. Toda segunda, 9h da noite. Temos uma sala de oração. Lindo, como foi isso? Foi direcionamento, alguém falou, Deus usou um profeta, Deus falou com vocês, como foi? Curiosidade. Deus fala muito com a gente, né, mesmo. Isso é maravilhoso, é gente, algo isso é uma que... bênção. O Espírito Santo falou comigo. Falou comigo também. Confio. É algo que testifica mesmo, até pra gente parar com isso. Tipo assim, será que é Deus? A gente o Senhor mesmo falando, olha, você é minha filha, você já conhece a minha voz. Pois é, gente, isso é um exercício. Sim. Pra todos nós. Exatamente. Pra mim, inclusive. Tiveram profetas, sim. Pra confirmaram. A gente não tá aqui pra negar isso também. Claro. Mas a gente é muito fiel naquilo que o Senhor mesmo direciona. Naquilo que o Espírito Santo sopra. E aí fala comigo, fala com ela, então confirma. Então nada é da nossa cabeça, nenhum passo vem da nossa vontade, Isso porque a gente sabe o resultado que é fazer algo com a força do próprio braço, colocar o pé, sentar com o Senhor. A gente sabe. E quem conhece isso não faz mais nada. Meu marido falou com você, gente, vamos confirmar se Deus quer, porque eu sei como é dos dois jeitos. Acredito que vocês também. Eu sei como é na força do meu braço. E eu sei como é no propósito do Senhor. Gente, não faz com a força do braço. Acredita que eu tô te falando. Não faz, não. Sabe por quê? Gostosinho, ardiloso, sensual no começo. Depois você vai se lascar. Vai ficar exausto e vai ficar aprisionado. Exatamente. Que prisão? Pode ser a da beleza. Pode ser a do trabalho. Então, assim, as coisas que fazemos com a força do nosso braço, sem a anuência do Senhor, geralmente elas nos aprisionam. Vocês reparam isso? Sim. Se torna prisão. E Jesus, né, nos tirou, né? A gente não é mais cativo, a gente é livre agora, não é isso? Para a liberdade que Cristo nos libertou. Pois então. Tudo que é diferente de liberdade, que é totalmente diferente de libertinagem. Com certeza. O Senhor, Ele quer pra gente. Liberdade, livres em Cristo Jesus. Gente, quem conhece os dois fica panicado. Vocês já repararam? Eu fico assim, quando eu tenho que saber se é de Deus isso aqui. Se eu não quero, não. Mas não quero de verdade, eu não quero mesmo. Tipo... Temor. E me dá temor, né? Eu acho que às vezes a gente até demora. A gente tem coisas pra fazer, o que a gente tava conversando lá embaixo, né? Sim. E a gente fica com tanto temor, receio da gente estar fazendo coisas na força do nosso braço, que às vezes a gente demora um pouco, a gente fala, será que discernir o tempo. Acho que a maior dificuldade é discernir o tempo. Discernir o tempo. É o que Deus tá falando bastante com a gente. O que Deus tem falado comigo, eu não sei se alinha com o que vocês estão falando. É assim, discernir as vozes. Então, assim, discernir as vozes. Quando sou eu falando. A outra coisa é maturidade. Maturidade no sentido de... tem uma planta. Apara a planta. O que é meu, o que não é meu. Porque às vezes a gente recebe uma enxurrada e algumas coisas são da nossa carne, outras são do Espírito Santo, né? Discernimento do que é meu. Aí, ó, quando também pegar, ó. Só vai, né? Só vai. Quando Deus mandou escrever o livro, eu falei, gente, nada a ver. Me deu muito temor também. Muito temor. Eu falei, Senhor, eu tenho medo. Sabe qual era o meu medo? Não sei se vocês têm isso. Meu medo era fazer algo errado para o reino. Sim. Vocês têm esse medo? Não é o nosso nome. Exatamente. Não é o nosso nome. Gente, se fosse eu errava 78 vezes e a vida que segue que eu tô aprendendo. Mas pro Senhor, imagina isso. Exatamente. Vocês têm esse temor? Sim. Temos. Gente, eu vou escrever um livro falando do reino de Deus. Imagina se eu erro. Aí tem um temor. 1, de fazer algo errado pro reino. 2, olha quem eu tô servindo. Cara, o meu chefe é Deus. Tem alguém abaixo dele? Acho que a gente sente isso toda segunda, né? Vocês sentem isso? Aí a gente fica assim, tipo assim, caramba, cara, tipo assim,
o que vamos falar, né? Porque a gente não pode errar, falar heresia. Gente, a gente e aí, instruir aí, essas mulheres. é isso. Exatamente. Porque Imagina, ainda tem... dá muito, ó. Só de pensar. É? Porque ainda tem esse processo também. Quando o refúgio ele começa, ele vem de um lugar em que é muita mulher ferida, tanto com igreja, Sim. com lideranças, Amizades. amizades, relacionamentos. tudo. Absolutamente todos os setores, assim, Sim. a gente vê dentro do refúgio. E a maior mensagem se tornar também que Jesus ele vai curar. Ele pode curar tudo Sim. desse vazio, essas questões que você já sofreu. Então, assim, a gente sabe que não é pela gente, pelo aquilo que a gente tem que falar, fazer, e a gente só se coloca vulnerável. A gente fala muito isso, deixa eu ser vulnerável. Porque de um mundo em que você tem que estar sempre muito alinhados, mostrar, aparecer muito perfeito, muito certo. E aí o que a gente está sempre tentando trazer para essas mulheres dentro da mensagem que o Senhor confiou a gente é isso também. Deixa a gente ser vulnerável. Aqui é um lugar para você ser vulnerável também. A sala de oração, como você tinha perguntado, vem desse pedido, como a gente mora longe, cada uma num cantinho aqui do Rio, seria um encontro só eu e ela. A gente ia tirar 1 hora Ia ser só a gente. na semana pra nos separarmos. Vamos fazer um devocional de uma forma Juntas. diferente. A nossa sala de oração. E aí o Espírito Santo, não. Abre para o público. Abra. Abre para essas mulheres, pro grupo. E a gente, na hora, a gente gelou, né? Aham. Quando a gente pensou assim, cara, Deus tá falando assim, pra gente botar o link no grupo. E a gente falou, não. Porque vem tudo daquilo, por quê? Qual era... Eu, na época, eu falei isso com ela e ela até concordou assim. Falou, nossa, eu acho que é isso também, tô sentindo. Porque eu, principalmente assim, falando por mim, por conta da área da beleza, eu queria muito aparecer. Eu queria muito fazer acontecer. Então, quando Deus pede isso, eu falei, não é isso que eu quero. Essa Luana não existe mais, né? E aí, eu falei, não, porque, caramba, vão achar... Aí é aquilo, né? O que vão achar? Vão achar que eu quero, já não deu certo nenhuma coisa, quer mostrar outra, quer fazer... E aquilo dali começou, tipo, dentro de mim. E, não, vamos orar. Então, vamos orar. E existe uma voz de engano que quer tirar a gente do propósito. Exatamente. E é aí que eu falo que a gente tem que distinguir todas as vozes. Sim. Distinguir quando é a voz do Espírito Santo. Porque quando um projeto é muito grande... tem um pastor que discipula eu e as minhas irmãs em Cristo. Ele fala assim, não é retaliação. É um levante porque existe uma guerra declarada. Uhum. Tipo assim, se você tem um ouro na sua mão... É provável que haja algum levante. Então, essas vozes que elas te tiram do lugar de vulnerabilidade, que é um lugar lindo que vocês se colocaram, né? Sim. Um lugar, tipo, muito especial, porque é justamente onde a gente não tá podendo ficar mais, né? Nós, mulheres, principalmente. A gente tá sendo muito cobrada de ser muito perfeita em tudo. Sendo que existe um refúgio. Esse refúgio é Jesus. Se vocês lembram isso, elas toda segunda-feira, meu Deus, glória a Deus, que isso, né? É tipo Não isso. é? A gente é muito vulnerável lá dentro. A gente Eu vou fala... entrar. Segunda que vem eu vou entrar. Vai. Essa segunda agora. Essa segunda Tá? agora. Essa segunda agora, 9 horas. Hoje é sexta. Eu faço um seminário que começa às 10. Quanto tempo? 1 hora? Eu saio às 10. Então, Ok, maravilhosa. A nossa Até 3 da manhã, não tem problema. É que eu faço um seminário, menina, da madrugada. A gente achou um pastor que dá um seminário bíblico pra nós na madrugada. Que todo mundo é mãe, os maridos, nananana. Então vamos estudar. é o tempo que a mãe tem, né? É o tempo que a mãe tem. A gente encontrou um pastor incrível. Maravilhoso. Adorei. Vamos fazer com a gente, queridas? Estão convidadas, tá? Mas então, é isso. É isso. E aí, eu vou ficar até as 10, então. A nossa pretensão é de uma ser de horinha. 9 às 10, mas a às gente vezes não vai promete. até quase 11. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Começou, era 10 horas da noite. Mas aí tava acabando muito tarde, né? Algumas meninas aí no retiro que nós fizemos, as meninas, faz um pouco mais cedo e tal, fizemos. Mas a gente continua acabando tarde. Porque o Espírito Santo flui. Gente, então... é isso. A gente não pode limitar. Exatamente. Não é isso. Principalmente quando a gente se coloca à disposição. Algumas igrejas me convidam assim pra ir lá falar do livro e tal. Eu escrevo sempre os bolsos, né? Meu marido fala, você sabe que você não vai falar nada disso, né? Porque eu chego lá, mudo tudo. Eu falo, gente, Espírito Santo, o Senhor me usa. Me usa como o Senhor quer. Bota minha boca aqui pra falar o que o Senhor quer.
isso não é aquilo. A gente tem que se colocar à disposição Exato. e não limitar, né? Mas dá temor, né? Dá. Principalmente, vocês duas, com certeza, sabem que existe um projeto lindo e grande. Uhum. Isso dá temor, né? Isso dá mais do que temor, isso dá medo mesmo. Aí eu tô tirando o espiritual agora, botando a carne aqui. A carne não tem medo? Sim. De frustração. Do que a gente tá imaginando. E não sei. Enfim, é muita coisa que entra. Então, assim, você entrar no projeto onde o seu chefe, seu CEO é Jesus, é muito lindo e muito grande. É muito incrível. Eu fico de cara, assim, tipo, muito apaixonada. E vocês fazem... Tá, beleza. Segunda-feira tem o encontro, a sala de oração. Aí, durante a semana, vocês nutrem o grupo todos os dias. Porque eu vi que tem um devocional. Todos os dias tem devocional. Isso, menos domingo, que a gente não coloca Ultimamente devocional. também, que a gente deixou, assim, mais livre. O domingo. Isso. Ah. Que aí mas a gente não deixa de botar um áudio, né? Às vezes o Paulo bota uma oração lá, às vezes eu boto um texto encorajando alguma coisa. E também, eu não sei se eu cheguei a falar isso com ela, mas é questão porque às vezes a gente falava, nossa, a gente não botou o devocional hoje. Ela, calma, domingo a gente não tinha combinado, né? Sim. E aí, isso é muito importante, assim, pelo menos assim, no meu ponto de vista, que é pra poder tirar aquela religiosidade que muitas têm. Tipo assim, nossa, eu não vou pro céu se eu não fizer o devocional de segunda a segunda. E a gente Jesus veio pra tirar isso, né? Exatamente. E aí é meio que... Não é que a gente vai tirar, né? Fazer um dia de descanso. Não é sobre isso. Porque a gente não tira descanso no espiritual. A gente continua se alimentando no louvor, na oração. Claro. Mas talvez isso até traga pra... Aconteceu isso pra poder elas entenderem que, tipo, olha, domingo elas não fizeram. Porque a gente sabe que a gente tem um peso grande ali por a gente estar de frente de um projeto. Na linha de frente. Isso, e a gente tenta explicar sempre pra elas, por isso que a segunda-feira é tão importante, que a gente é vulnerável com elas, que a gente fala, a gente não é santa. A gente passa por muitas tribulações, a gente fala assim, olha, eu tô passando... Às vezes eu dou uma palavra que eu falo pra ela, gente, eu tô passando por isso aqui. Eu tô errando nisso aqui, caramba, eu tô fazendo isso aqui, mas eu tô dando essa palavra porque o Senhor tá me ajudando aqui junto com vocês. E a gente traz isso pra poder elas entenderem que nós somos humanas, que não é todos os dias que a gente acorda com vontade de orar, não é todos os dias que a gente acorda com vontade de ler a Bíblia e fazer um devocional. E em todos esses momentos, Deus está. E todos No esses dia que a gente tá momentos queimando e no dia que a gente não. Exatamente. E é o dia que mais a gente não quer, que é o que mais flui. É o que, É o que mais flui. E talvez é o que realmente tem muita coisa pra ser liberada, né? Sim. É aquele mover que a Quando gente tava estou falando. fraco, aí que eu estou forte. Sim. Porque é quando a gente tá vulnerável. Então, a gente só tá disponível. E o Senhor, ele só precisa de alguém disponível. Sim. E toda segunda-feira, a gente tá lá, disponível. E com a infinita graça, misericórdia, o Senhor faz, Coisa nos linda. usa. Alinha o coração daquelas mulheres. Grandes são os testemunhos que a gente recebe daquilo que acontece. Que aos nossos olhos a gente não tem dimensão. A gente fala assim, a gente não tem dimensão. Se a gente falar aqui que a gente sabe aonde vai, o que que... Não, seria mentira. Essa é a graça do povo de Deus. A né? gente Que não vai tem noção. sem controle. E honestamente, se a gente falasse também que a gente queria começar a fazer algo... Mentira também, não era. Mas eu queria ficar quietinha. Quietinha. No refúgio da nossa casa. É. Da nossa cabana. A nossa Exatamente. cabana. Senhor já nos encontrou, já limpou o nosso coração de muita coisa. Maravilhoso. Expor isso pra um monte de mulher. Exatamente. Ai, gente, não. Porque então, o Instagram, na verdade, aconteceu, daí a gente falou assim, vamos colocar conteúdos do que a gente passou. Ou Isso. estão passando. A gente estava tentando entender tudo aquilo. E por isso que veio muitas empreendedoras também. E aí, vai até levar para um outro ponto, que como que o refúgio veio com muitas mulheres. Como eu estava falando anteriormente, né? Isso. Eu queria muito aquilo. Eu queria palestrar, eu queria estar em cima dos palcos e nada nunca aconteceu. Maravilhosa. Eu amo que ela fala a verdade assim, ó. Eu amo isso. A gente queria eu amo. A gente queria ser conhecida. Eu queria ser Eu quero conhecida. sucesso, gente. Queria um sucesso, queria dinheiro. Ó, Tava como Você quer que... cílio? Você vai lá me assistir. Exatamente. Na arena, sei lá o que. E aí eu queria muito aquilo, e eu queria tanto e tal. E nada acontecia. Aconteceu pela... Assim, foi pela força do meu braço, mas ali eu também vi um mover de Deus, porque ali eu aprendi muito o que ele tava falando assim pra mim. Não é. Não é isso, não é nesse isso, lugar. bonitinha. E aí, as coisas... Eu até fui, mas
né, enfim. E aí, eu queria muito aquilo. E quando o Senhor começou a tirar isso do meu coração, é aquilo que a gente sempre fala, né? Primeiro Deus tira o seu coração. Ele até fala, o que eu tenho aprendido muito com o Senhor, ele falou já pra mim assim, eu vou até te dar, mas só depois que o seu coração sair desse lugar. E aí eu Até falei, porque tem coisas que tiram Deus do centro da nossa vida. porque o Senhor, a gente falou isso agora, né? O Senhor tava em 10º lugar. Ali, pra mim, era o primeiro, o meu trabalho era o meu Deus. Eu vivia pro trabalho. Então, eu fiquei com muita ansiedade, porque o que eu vou postar hoje? Assim, a gente era boa no que a gente fazia. Sim, não eu é fazia eles muito bem. E ela também. Muito bem mesmo. E aí, o Senhor, tipo assim, começou a tirar meu coração daquele lugar. Até que... E aí, eu comecei a... Aí, um ponto, né, que Deus começou a falar, começa a evangelizar aí no seu trabalho. Eu falei, beleza. Comecei a fazer e tal. Até que eu recebi um convite pra palestrar em um evento de quê? De cílios. Na hora, meu coração acelerou. Eu falei, não quero. Também não entendi nada. Eu falei, não quero. E eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, como que não? Aí eu mandei mensagem pra umas 2 amigas, assim, da minha igreja. E aí mandei pra ela. Falei, cara, não sei. Era tudo que eu queria. E agora aconteceu sem eu ter feito esforço nenhum. Não conhecia a menina. E a menina... E aí ela só mandou, eu já sabia mais ou menos o que era. Eu falei, não quero, não quero. E aí ela pegou e falou, Dona, não sei porquê, mas eu tô te mandando mensagem. Eu já tentei com umas 2 outras pessoas e não deu certo. Elas falaram que não vou poder. E sendo que o seu nome só vinha à minha mente, então era pra ser você. E eu, assim... Não, eu tinha excluído tudo, assim, que eu já tinha idealizado de palestras na minha vida. Tinha um monte, não dei nenhuma. Eu amo. E aí, eu falei, e agora? Eu não tenho nada pra falar. E aí, ela pegou e falou assim, não, mas eu quero que você fale de Deus. Num evento de empreendedorismo que só tinha leste lá, né? E eu, é Deus. Falei, sobre Deus eu tenho o que falar. E aí, ela falou, não, é o que você anda fazendo. Porque ela já tava vendo que eu tava mudando ali meu trabalho. Porque eu não tava mais só falando sobre cílios. E ela falou sobre isso, eu falei, caramba, foi quando eu fui contar pra ela, eu falei, caramba e tal. Eu falei, então, é oportunidade. Então, como o Refúgio de Vamos Esté... jogar rede. Vamos jogar rede. Falei, como o Refúgio de Esté veio das nossas dores de empreendedorismo e o Senhor tá me chamando pra esse lugar, falei, é isso. Aí a gente fez rápido, né, uma arte ali, imprimimos um monte de papel. Fui falar como eu tava evangelizando, porque aí eu tinha que falar um pouco sobre negócios, né? Fui falar como eu tava evangelizando no meu trabalho, como o Senhor me tirou o meu coração daquilo. Entregamos um monte de papelzinho QR Code naquele dia. A gente só tinha eu e ela no grupo. A gente, vamos fazer o grupo no WhatsApp. Vai que... Foi assim. Vai que. Foi assim. Porque já existia já Gente, nosso coração. uma decisão, um comando do Senhor, Sim. evangelizar no trabalho. Você evangelizou no trabalho, publicou isso e... brrr. Foi. Exato. Eu vi que tem 280 mulheres no grupo, né? São deve estar por aí. 280 vidas. Sim. Tudo porque o Senhor falou assim, evangeliza no trabalho. Uhum. Aí você publica isso e... brrr, e a gente tá aqui. Então, assim, gente, a voz do Espírito Santo ela é realmente preciosa, né? E às vezes a gente não gosta nem de ficar olhando, né? Pra ver quanto que tem, como a gente Eu não... olhei na verdade, hoje, eu porque eu nem queria sabia. saber das velas. Eu falei, acho que é. 280. Já tá 200. Acho que é. São muitas vidas, eu vi hoje. É. Eu entrei porque eu queria falar com vocês, né? E eu não tinha nome gravado. Você vê que a gente se conhece, a beça. Aí eu entrei no grupo, falei, caramba, tem 280 mulheres. Então, assim, tudo bem que, vamos lá, se 200 entrarem, são 280, são 200 vidas, 280 vidas. Que podem até, por exemplo, eu não estava participando, mas eu fui tocada. Sim. Estando ali dentro. Então, existe um mover ali, com certeza. Sim, a gente Despertou. acredita muito nisso. Existe Porque um despertar. a gente sabe que as 280, né, não falam, né? Mas estão ali, estão recebendo. A gente crê nisso. Claro que sim. Você vê, eu fui tentar sair, eu fui... Não, não vai sair, sair. não. Nossa oração tá forte. Eu não vou sair, não. Você vai ficar aqui, ó. Gente, por quê? Glória a Deus, glória a Deus. E como foi o evento? O que- culto. A palestra. Palestra. Ah, tá. Eu já tô aqui. Pera lá. Não, então profetizei o evento, profetizei. Mas quero saber da palestra. Eita, Glória. É. Não, foi uma benção, né? Tipo assim, eu super nervosa, né? Eu falei, cara, porque aí não era eu não ia falar sobre mim. E porque sobre a gente é muito fácil, né? Ah, eu faço, eu faturo. Isso é muito fácil. Mas aí eu falei, nossa, e eu sabendo também aquele temor que não. Aí entra o temor, né? Aquele temor também que, né, tinha pessoas de várias religiões, de vários costumes. E a gente, aí, nisso,
convidei ela, na verdade, eu já tava sentindo assim, mas ela falou, eu falei, glória a Deus, que ela falou, quer que eu vá pra poder, né, te dar uma ajuda, interceder por você. Eu falei, vai, por favor. E aí se encontramos lá. Ela foi na Barra, né? Foi na Barra, lá na Ilha das Goias. Isso. E aí eu saí de Caxias, de Niterói, nos encontramos lá. E aí fomos, aí ela me ajudou lá, a gente ainda tava enrolando o papelzinho, deve ter vídeo, sim. E aí a gente colocou lá, ela pediu até pra botar um fundo musical, né? Um louvor. E aí ela foi entregando pra mim. E naquela hora ali eu pensei, nossa, deve entrar, sei lá, umas 20 pessoas. Nossa, do nada, um monte de mulher, né? E ainda assim, durante a semana, as mulheres estavam entrando, foram mandando mensagem, né? E depois disso ainda surgiu um outro convite, que ainda foi nós duas. Que eu falei, a partir de agora, quem me chamar, chamou você. Ai, que lindo isso. Né? Isso é uma aliança, né? Uma aliança do céu. A mão no arado. Até porque o refúgio, quando a menina me chamou, o refúgio não estava, né, para o público ainda. Ninguém sabia. Aí só era nós duas. Foi assim que as mulheres entraram. Isso. Nesse dia foi o dia que nasceu, de fato. A gente já tinha as ideias e a gente não sabia como. Era aquilo, quanto que a gente fala? Será que a gente entra na internet e faz um vídeo? Não sei. Mas o Senhor, ele já sabia Gente, tudo. Deus tem um caminho pra tudo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, né? Amém. Já tem, total. Impressionante. E o que na história de Esther mais chama a atenção de vocês? Tá no tempo como esse. Então, marca muito a improbabilidade. Esther, ela era uma improvável. Órfã, que aos olhos dela, se a gente for pensar, não tinha muita perspectiva, era aquilo ali. Mas o Senhor, ele já sabia, ele já tinha um plano traçado para a vida dela. E dentro desse plano, acontece o que pode acontecer com a vida de qualquer pessoa. Chegar em determinada posição e se acomodar. Esther, ela passou pelo processo, ela foi preparada. O Senhor conduziu ela até a posição de rainha. E lá, ela já estava acomodada, ela já estava no palácio, ela talvez já tinha a vida que muitas pessoas desejavam. E ela, sendo improvável, aquela era a realidade dela, era o que ela tinha de conhecimento. Mas vem que ali no livro de Esther é um livro que não pronuncia, né? Deus ali, você não vê, Deus falou, eis que te digo, como os claramente, outros. como... Mas você vê o agir do Senhor ali nas entrelinhas. E aí é onde surgiu para um tempo como este. Olha, você não tá aí porque você quis, você já nasceu pra porque sair. Você é bonita. Porque, ele... A mais bonita, a mais tratada. Não é por isso. Bem. Você não tá aí por conta disso. Você tá aí porque, através da sua vida, eu tenho o meu povo pra libertar, pra salvar mais uma vez em toda a história. E Estela, ela marca, não é à toa que ela é um livro, porque o Senhor, como a gente sempre fala, ele só vai precisar de um. Esther foi essa uma para salvar o povo dele. Se hoje estamos aqui é porque lá atrás, para um tempo como este, uma mulher entendeu que através da vida dela, um povo seria liberto, um povo seria salvo. E hoje existem muitas mulheres que precisam entender que é para esse tempo que tem um povo para ser liberto. Pode ser a casa dela, pode ser no trabalho dela. A gente não sabe qual área da vida que o Senhor pode usar, mas Ele quer usar para ser resgatado. Então, assim como eu e a Luana, para um tempo como este, entendemos que o Senhor está agindo, está fazendo. Existem mais mulheres para entender que a vida delas, mesmo diante de improbabilidades, o Senhor quer usar, o Senhor quer fazer. E não precisa de muito, ele só quer um coração disponível, quebrantado, contrito, porque isso ele não rejeita. E a gente tá para ser exemplo disso, para falar disso, para propagar isso. Porque quando a voz de Deus fala, né, muda tudo. Muda tudo. Muda a história, muda a profissão, muda o rumo da palestra. E essa parte tocou muita gente, porque a gente entendeu que para um tempo como este, a gente não entrou na área da beleza à toa. Foi pra gente se encontrar, pro refúgio de Esther nascer. A gente achou que a gente estava entrando na área da beleza para ganhar dinheiro, para mudar a nossa vida. Mas o Senhor já tinha escrito que a gente iria entrar para poder, só para se encontrar. Porque foi a gente se encontrar que o Senhor começou a mandar a gente, sai daí. Saia daí.
Porque Sim. não era pra esse propósito. Era só realmente assim, pra um início. A gente não descarta nada, né? A gente aprendeu muita coisa. Sim. A gente não descarta nada. Até porque foi através disso que o Senhor nos encontrou, que a gente nos curou de muita coisa pra poder a gente curar essas mulheres hoje. Instrumento. São instrumentos. Eu lembrei de uma coisa. Minha primeira graduação foi Direito. Eu sou advogada, trabalhei com Direito por 5, 6 anos? 5 ou 6 anos. E eu tava na força do meu braço total. E a força do nosso braço, existe um tempo em que a gente não consegue mais, porque fica insustentável. E algumas pessoas ficam medicadas, outras colocam o foco fora, como a gente estava falando. Enfim, cada um vai tentando algum jeito de sobreviver na força do braço, porque não é fácil. Sim. É muito mais fácil sobreviver, viver abundantemente na mão do Senhor. Mas, assim, vocês sabem o que eu tô falando. E aí eu era advogada e eu, assim, pifei total, pifei. E eu me lembro que eu procurei um psicólogo. Ele era até psiquiatra na época, mas eu fui fazer psicólogo, eu fui fazer terapia. E eu sentei, eu falei com ele, doutor Fábio, olha só. Ai, conheço o Fábio Damasceno. Maravilhoso! Pleníssimo, incrível. Conhece de onde? Curiosa, do nada aqui. A minha Isabel, Patrícia, o nome dela é Patrícia, ela me apresentou, porque eu não conheço pessoalmente, mas ela fala muito dele, dos ensinamentos dele. Gente, ele é incrível. Eu não sabia que ele era pastor. Não sabia. Mas Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Então eu vou contar tudo. Então eu vou contar tudo dele. Foi assim, cheguei lá nele, eu não sabia que ele era pastor. Eu falei, gente, eu fiz direito, estudei, fiz pós, trabalhando. Meu Deus, eu perdi tanto tempo. Eu tava desesperada por ter perdido tempo. Eu me sentia velha. E agora, né? Naquela época eu me sentia velha. Eu falava, não é possível. Ele olhou pra mim e eu nunca mais esqueci isso. Porque as pessoas falam coisas pra gente ao longo de toda a nossa vida. Mas quando elas são usadas por Deus, A gente não esquece. testifica, parece que Marca. dá uma impressão no espírito. E ele falou assim, um dia tudo fará sentido. Vocês falaram aqui agora, a gente entrou na área da beleza, na hora veio o doutor Fábio falando. Um dia, tudo fará sentido. E eu tive uma visão com ele. Essa é a parte que eu não ia contar, mas eu vou contar, já que você conhece ele. Eu tive uma visão com ele de que um dia eu ia lá e eu ia entregar uma folha, um papel pra ele, escrito que eu teria sido curada e Jesus tinha me curado. Deus tinha me curado. Mas uma coisa só na minha cabeça, eu não contei pra ninguém, porque se eu contasse, eu ia falar, louca. Chegar com um papel pro psicólogo, que é psiquiatra também, pra dizer, ó, Deus me curou, tá? Porque ele falou assim, olha, você tá muito ansiosa, você não quer tomar nada, eu não quero tomar. Eu não quis tomar nada, eu me sentia... Eu não queria. Eu não tenho julgamento nenhum, tá? Eu não senti no meu coração que eu deveria tomar. Eu senti que eu deveria mergulhar de cabeça em quê? Jesus. E isso não quer dizer que está errado se alguém está tomando, cada um no seu caminho com Jesus. No meu caminho, eu não senti que era pra tomar. E eu senti que Jesus me curaria daquilo e eu ia dar um papel pra ele escrito. Os planos de Deus, eles são muito perfeitos. Por quê? Passaram-se 6 anos. Eu já tinha uma nova graduação, uma nova profissão. Eu sou convertida há 8 anos. 6 anos depois, eu tinha um livro na minha mão, Leite e Oração. E Deus falou comigo assim, lembra aquele papel que eu te dei a visão com o Dr. Fábio? Você vai deixar lá e vai escrever dedicatória. Esse é o papel que eu te mostrei. Eu escrevi... Coisa linda. Ou seja, Deus já sabia do livro, eu nem sabia, gente. Eu tava lá achando que minha vida tava perdida, que eu tinha perdido uma graduação. Que eu achava que ia me dar dinheiro, status, coisas que hoje em dia eu quero que... Enfim, não são mais... Meu Deus estava em último lugar, hoje Deus está em primeiro. Então, assim, aquelas coisas naquele momento... Enfim, eu falei, bom, perdi tudo então. Porque se os meus deuses, eu estou abrindo mão, eles não fazem mais sentido pra mim, então o que eu vou fazer? Como é que vai ser agora? E aí eu levei o livro lá. Eu não vi a expressão dele que eu mandei entregarem, mas eu fiz o que Deus mandou. E aí Deus já sabe tudo antes, gente. Como é que pode, né? E a gente se preocupa. E a gente preocupado, gente, uma hora dessa. E a gente ainda assim se preocupa. Gente, a gente se preocupa né? uma hora dessa. Deus no controle de tudo, daqueles que estão, que vocês falaram, disponíveis e entregues aos seus caminhos, né? Nossa, jamais imaginei que a gente fosse falar de Dr. Fábio aqui, mas isso aconteceu. Isso aconteceu. E tem uma coisa, ó, vocês têm um propósito, né? Com Deus. E a gente carrega, né? Uma presença. Todo mundo carrega algo.
E eu falei na dedicatória pro Dr. Fábio uma coisa que eu digo a vocês agora. Todo mundo que passa por alguém que carrega uma presença de Deus muito forte não fica igual. Eu não acho que fica. Vocês sentem isso? Sem como. Gente, não dá. Você não fica igual. Então eu escrevi pra ele na dedicatória. Eu contei pra ele dessa visão. Ele não sabia, ninguém sabia, né? Até porque eu na hora... Mas eu consigo lembrar da visão. Sim, todo mundo que passa pela sua frente aqui não fica igual. Pelo que você carrega. E provavelmente todas essas 280 mulheres, quando passam no refúgio de Esther, por uma oração ou pela vulnerabilidade de vocês de dizer tudo isso, elas com certeza não vão ficar iguais. Porque vocês estão submetidas, né? Estão, tipo, compromissadas, sem compromisso. Vocês estão submetidas totalmente. Então, assim, eu creio que a gente vai fazer outro podcast. E vocês vão contar várias coisas. Lembra daquele? A gente tinha várias visões. Assim, agora, ó, isso contando testemunho. Coisas. Contando testemunho. Eu creio de verdade. Glória a Deus. A maior coisa que a gente fala e a gente sempre repete, a gente não quer fazer o nome da Paola conhecida, a gente não quer fazer o nome da Luana conhecida, a gente quer fazer o nome de Jesus conhecido. Então, humildemente falando, a presença que a gente carrega, a gente quer que as pessoas também carreguem, porque é possível. A gente não é mais, a gente não é maior, a gente não é melhor. A gente só está disponível para viver aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, porque a gente crê nas promessas dele, mas principalmente isso é possível para alguém que quer. Ele está o tempo inteiro aberto, esperando. Então a gente está sempre frisando isso. Procura enquanto se pode achar. Ele está aqui, ele quer te acessar. E às vezes a gente tende a achar que vai ser algo muito maior ou além, e o que acontece com muita mulher é se colocar num lugar de não mereço, de se sentir totalmente indigna, até de ter a presença do Senhor. Só que é muito pelo contrário. Não é porque você é bom, é porque ele é bom. Você pode estar lascado. A nossa natureza, ela é caída. Todas nós. É caída. Só que ele tem a essência dele para se revelar em nós. Ele quer mostrar para que fomos gerados, para que estamos aqui. Porque a palavra vai dizer, ele colocou em nós a eternidade. Existe algo em nós que anseia por ele. Só que tem mulher que se acha indigna até de... Jesus, olha só, tô aqui. O que eu preciso? Sim. Sabe? Acha que é muito difícil. E não, é simples, é fácil. Só chega, bate um papo. A gente sempre brinca. Abre o coração. Puxa a cadeira, chama ele pra sentar. Coloca aqui, bota uma plaquinha escrito Jesus e começa a falar. Porque tem gente que acha, muitas mulheres, né? Anteriormente você tinha perguntado, na segunda, né? Vocês têm a sala de oração e durante a semana e tal. Durante a semana, dependendo assim, de como foi a segunda, a gente tem a semana toda ali conversando com mulheres falando sobre testemunho, mulheres, tipo assim, olha, tá acontecendo isso. Vocês abrem o microfone. Todo mundo fala. Não. Não, tem que sentir à vontade. Tá. Tem mulheres que sim, tem mulheres que esperam e vão pro privado depois. Ah, beleza. Entendeu? No entendi. WhatsApp. A gente fica Ou então até na hora mesmo, que tá tendo a sala. Tipo, ora aí por mim, eu tô com esse pedido aqui, mas não quero botar lá, tipo isso. Tem o chat ali que a gente fala pras meninas colocarem os pedidos. E aí a gente vai conversando, a gente vai falando pra elas. Olha, porque tem mulheres que acham, né, que oração é muitas palavras bonitas. Palavras... Gente, é Senhor. Eu não tô aguentando mais, é assim. Assim. E a gente explica isso pra elas. É uma conversa. Às vezes você tá orando. Não sabe o que falar? Chora. Chora, ele sabe. Ou bota um louvor que fala tudo aquilo que vai te identificar. Tem um louvor que fala isso, não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Exato. Intimidade é você tá com um amigo íntimo, né? Exato. Aí a gente tenta passar isso pra elas, né? Que é num lavar de louças. Nossa, quantas vezes o Senhor já falou comigo no lavar de louça? Eu não sabia se era... Tomando banho, trocando de roupa. Se era minha lágrima ou se era água da pia, não sabia. E a gente tenta passar isso pra elas, que é simples, né? Jesus, ele é simples. Sim. E a gente tenta muito bater nessa tecla, a gente toma muito cuidado, que a gente não quer performar, né? Sim. A gente, às vezes, quando a gente tem também um encontro, né? Que se chama Culto Purim. E às vezes a gente fica, o que vamos falar? O que a gente vai trazer? Aí chega uma hora, a gente sacode, né? Calma! É a palavra. Jesus é simples, é a palavra. Bom, se a gente tiver que chegar lá, abrir e falar só um capítulo, um versículo, é a palavra, basta.
E a gente tem muito cuidado. E Deus estando no controle de tudo, né? Ele flui como sempre, a gente se desespera à toa. A gente se desespera à toa. É isso. A gente... Isso que vocês falaram é sobre... É porque assim, todas aquelas mulheres talvez... Quando tem um líder, eu não sei se vocês sentem isso, reparam isso. Vocês estão numa posição de liderança no grupo, certo? Uhum. Então... Isso foi algo que o Senhor precisou tratar em nós. Precisa tratar na gente. Porque essa palavra foi forte, pesada. Pra vocês, é o que exatamente? A gente não se sentia. Se colocar nesse Não lugar. Colocar nesse lugar. É, Me explica melhor. como se fosse pra parecer uma soberba, uma arrogância, porque, como a gente disse, a gente veio desse lugar que a gente queria se colocar. E como a gente conhece esse lugar, a gente não quer estar nele de novo, Não, porque é um risco de achar gostosinho, né? É tipo isso. Então a gente fica vigiando para não estar nele. Eu entendo perfeitamente. E aí Isso, todos nós vigiamos. Eu vigio e todo mundo vigia com isso. Aí foi as próprias mulheres, né? Tem uma que fala direito, as minhas líderes, a gente fala, calma, né? Bem assim. Mas o Senhor começou a tratar mesmo a gente às vezes, nas nossas conversas, cara, não, a gente tem que realmente se colocar como líder, se posicionar até pra não virar bagunça, porque as coisas do Senhor existe uma hierarquia, organizado. organização. As coisas do Senhor é organizado, não precisa ter organização. E o Senhor começou a tratar isso na gente, né? Eu no meu seminário, quando eu ia fazendo aula, o Senhor sempre falava, eu passava pra ela, nossa, é isso, esse é o caminho. A gente não tá errada de realmente se posicionar assim. Precisa ter, até porque a nossa liderança, né? Sempre tem uma pessoa que é liderada por outra. E a gente, sim, temos o Senhor, temos a nossa liderança da nossa casa, né? Da nossa igreja, cada uma na sua igreja. Sim. Os maridos, os pastores e tudo. Temos enfim. toda essa liderança, mas entendemos também que a gente estava sendo liderados por Deus. Então, por que a gente estava com medo? Né? E a gente foi tratada pelo Senhor nessa questão. E o mais lindo de tudo, que acontece muito aqui no podcast, com muitas pessoas, muitos pastores, muitos líderes, é que eles vêm aqui, uma coisa que eu amo, que pra mim foi muito importante, é que eles tiram essa capa de super-herói e falam, olha, eu passo por luta, tá? O pastor Anderson, a gente falou até dele, ele falou assim, eu sinto fome, eu sinto frio, eu tenho sonhos como pai. Isso me marcou. E ainda assim, ainda nesse lugar, são pessoas. E o mais legal que eu acho que vocês fazem quando vocês falam assim, eu vou me vulnerabilizar, é quando vocês se vulnerabilizam e falam, caramba, eu tô num momento péssimo, enfim, em alguma área da vida, é que vocês falam para essas mulheres, vocês também podem estar aqui. E façam ministérios maiores do que os nossos. Porque hoje eu faço aquele Casa de Isabel, sabe? O devocional. Maravilhoso. Hoje ela falou, gente, são aulinhas gravadas, né? Ela falou uma coisa que me marcou muito. Que é muito isso que vocês falaram. Vocês estão numa posição de liderança, sim. Mas a humildade que Deus nos cobra é a humildade que diz assim, eu tô aqui como instrumento e façam ministérios ainda maiores do que os meus. E que aqui seja ou um começo, ou uma nutrição, ou um lugar. Enfim, mas façam. Nós estamos vulneráveis e vocês também. Então, façam o que a gente está fazendo. Nós somos iguais. O chamado é para todos. Você falou uma frase que eu tô tentando lembrar até agora. Qual? Will, depois você me ajuda. Pra abrir o podcast com a frase dela, que me pegou muito e eu não tô conseguindo lembrar exatamente. Não sei. Você falou do chamado. Eu tô o tempo todo com isso no coração, tentando lembrar. A gente tem muito isso. A gente fala que a gente tem que andar com um gravador. Era que às vezes saem umas coisas e não foi assim, ó. sei. Na sala de oração, eu falo e ela manda no privado pra gente só não perder. E eu faço isso com ela também. Não me recordo. Eu também não tô. Eu vou procurar e vou pedir pro Will botar no início, tá, Will? O Will é muito bom nisso, gente. No final, eu falo assim, mando um áudio, né, na correria. Oi, Will, a abertura, eu quero aquele negócio ali, tá? Um abraço, seja feliz. Do nada aparece a abertura, gente. Esse homem, eu não sei o que ele faz. Essa é a frase aí, tá, Will? Que você não sei nem qual é a palavra que tem, mas você vai achar. Vai ser bom verso. Vai ser incrível. Vamos orar pra gente finalizar, gente. Olha, vocês querem falar alguma coisa? Estão sentindo o desejo de falar alguma coisa?
Ai, são tantas coisas. São muitas coisas. A gente Eu vai tô me voltar, tá, segurando. A gente vai voltar. Fala, diga. Não, eu tô me segurando, assim, porque eu tô sentindo muita presença do Espírito Santo o tempo inteiro. Eu tô aqui tentando não chorar. Uhum. Aquela... Eu tô adoro beber quando... tudo bem. Gole. Porque é, de fato, a testificação daquilo que o Senhor, ele fala com a gente o tempo inteiro. E acho que, assim, pra encerrar, a gente acredita muito. Olha, eu não vou chorar. A gente acredita muito que Deus, ele só precisa de um. Então, se uma mulher dessas 200 e tantas, fora Instagram, se uma dessas, assim, se tornar uma mulher samaritana da vida, que teve um encontro através daquilo que a gente está levando, através daquilo que a gente está ali fazendo, por muita graça e misericórdia, se essa mulher já mudar, sabe, a vida dela, a casa dela, a gente, assim, a gente fala isso, né? Senhor, tá bom, tá feito. A gente não pede muito, a gente não tá pela quantidade, a gente tá pelo aquele que nos resgatou. Uma vez eu fiquei na dúvida de fazer uma coisa pro reino. Aí Deus falou no meu coração assim, se você alcançar uma alma, já valeu a pena. Sim. Uma. Isso. Então, assim, se dessas é o que você falou. E aí eu fui lá e fiz. Assim, eu fiquei na dúvida, falei, opa, pra fazer? Aí Deus falou no meu coração, se uma alma for alcançada, sim. Isso. Porque Deus, a gente costuma ver com a nossa visão. Então, o que eu posso deixar aqui pra encerrar é que a gente vê a gente vê pela nossa visão e a gente tem que aprender a olhar pela visão de Deus. Porque quando eu aceitei Jesus, eu fui a primeira da minha casa e eu achei que era só eu que Jesus estava vendo. Mas Jesus estava vendo minha família. Entende? Não vou chorar. E a gente, então, se um tomar a decisão, então, se eu posso deixar aqui algo nesse podcast, que é um dos meus testemunhos, Sim. é que o Senhor não tá vendo só você, né? Então, o Senhor tá vendo a sua casa, o Senhor tá vendo a sua geração, tá vendo os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Então, se uma mulher hoje, a partir desse podcast, decidir eu quero ser parecida com elas, porque a gente não era ninguém. Nome de Jesus. Né? Quem conhece, assim, quem conheceu meu passado, eu sei do meu passado também, não preciso provar nada pra ninguém, mas eu sei de onde o Senhor me tirou. E eu não era, eu achava que eu nunca... Hoje eu postei um vídeo de um dos nossos encontros, eu falando ali de Jesus, e eu falei, cara, só Deus pode fazer isso. Só Deus, eu jamais imaginaria que eu estava falando ali, abrindo uma Bíblia e falando com mais de 10 mulheres, e é só uma decisão. Então, se você decidir, se você perseverar, permanecer, a sua casa é alcançada. Amém. Amém. Uma geração contará a outra os feitos. É isso. Sim. Quando eu dei um livro pra elas, né? Eu dei um... Me recompor. Eu tô aqui apertando logo. Eu dei pra elas um leite de oração pra cada uma. E a última frase que eu escrevo na conclusão é assim: por que você escreveu esse livro? Foi uma pergunta que uma psicóloga me fez. Falei pra que minhas filhas saibam que eu sou uma mulher de fé. E as filhas dela, e os filhos dela, e os filhos deles. Isso não é pra... Deus falava assim do leite de oração. Não é pra todo mundo. É pra alguns. E eu sei quem são. Alguns não vão passar do meio, não vão terminar. Deus me mostrou isso antes. E não é pra todos. É pra alguns. Mas a sua geração vai ser alcançada. E assim, pra mim, isso já valeu tudo. Entendeu? Pra mim, isso já... Caraca, pra mim, isso já é grandioso. E a minha filha tem 3 anos, tem 5 anos, e eu oro o ventre delas. Eu oro pelos meus netos. Eu oro por eles. Eu oro por eles, porque é pra eles isso. Isso, tudo. Quer dizer, é pra eles não. É pra Jesus. É pra quem nós servimos. Sim. Pra que eles não fiquem com esse vazio que a gente começou falando. Sim. Para que eles possam ter suas rotas corrigidas o tempo todo. Assim como eu tive, como vocês tiveram. E para que a gente possa, pra voz de Deus mudar tudo, o tempo todo. Pra gente chegar sempre no caminho que Deus quer. Porque senão, sabe... Antes de vir pra cá, eu tava no carro falando com uma amiga minha, Priscila, que já veio aqui no podcast. O podcast dela é lindo. Eu falei, gente, mistério. Eu falei, segunda vez desse podcast pra vocês, assistam. Uhum. Assistam, sério.
Priscila Vieira. Eu falei, Pri, tá tudo ótimo, maravilhoso, glória a Deus. Eu tô com um desafio na minha vida hoje. Quanto mais relacionamento você tem, inclusive dentro da igreja com pessoas de Deus, mais você precisa refinar o seu ouvido para ouvir só o que é de Jesus. Porque se você ouve muita coisa, você fica sendo pilotado por carne. A gente tem que ser pilotado pelo Espírito Santo. Sim. E isso é perigoso. Perigoso. Porque nós somos um espírito, né? Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. A gente tem que agir como seres espirituais. Isso. E quanto mais relacionamento, assim, vocês falavam de mulheres que estão nesse grupo, quebradas, tristes, relacionamentos, igrejas. E aí eu até brinco, né? Ficou sabendo do pastor? Não fiquei sabendo e não me conta. Porque meus olhos estão em Jesus. Fulano fez... Eu não quero saber. Gente, não me conta, eu não quero ter esse assunto. Vamos falar mal de fulano. Não vai comigo, tá? Não vai ser. Eu vou levantar, tá, galera? O pessoal já tá sabendo lá em casa. Parou aqui em mim. E em mim não vai rolar. Não vai entrar. Porque aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou falar, mas é mesmo? Que dá curiosidade, né, gente? Lá no fundo dá uma vontade de saber até o fim. Então, assim... Aquele meme não é da minha conta, mas eu acho que deveria. Eu acho que deveria, não é mesmo? Vai até o fim, depois eu vou lá pro não. Então, discernir essa voz. Sim. E que essas mulheres que provavelmente vocês, enfim, ministram, que o Espírito Santo ministra através da vida de vocês, que elas saibam que a gente é mesmo quebrado. E a gente não parou de ser quebrado só porque a gente entrou no grupo. A questão é para onde nossos olhos estão. Exatamente. Estamos com os olhos em Jesus. Todo mundo pode fazer o que for. A gente vai seguir. O Senhor vai selecionar, vai pensar só quem vai estar do nosso lado. Se a gente for olhar para os outros, né? Olhar para a carne, a gente não fica em lugar nenhum. Não, e até dentro da igreja, dentro do ministério mesmo. Sim. Então Deus não presta porque dentro desse ministério acontece. Não, gente, Deus é perfeito, maravilhoso, exatamente. único. O ministério, aquelas pessoas provavelmente foram influenciadas por algo que não é de Jesus. Ou você, que tem também a nossa parte, enfim. Sim, tem nossa A questão é o discernimento. A igreja é um grande hospital, Isso. né? De pessoas doentes que estão tentando ser curadas. E é aquilo, né? E tem os curados também. Isso. Sim, tem os curados. E a gente vai. Isso aí. É uma montanha, né? A gente vai subindo lá. A gente tá nesse. Porque no refúgio, diferente do que tem gente, né? A gente já chegou aos nossos ouvidos isso. Mas quem tá na frente? Quem é o líder desse projeto? É Jesus. Quem é o pastor? É Deus. Quem é isso? É o Espírito Santo. E aí é o que a Exato. gente fala muito, assim, de que a nossa intenção ali é que se tiver alguém que não tem igreja, procure uma, volte. A gente fala E a gente não tá ali pra promover uma coisa à parte, independente, muito pelo contrário. Olha, vai sim, procura. Porque eu estou afastada. Precisa de um pastoreio. Exatamente, a gente não tá ali pra fazer a função da igreja. Entendemos que somos um corpo enquanto estamos ali juntas, mesmo que online, às vezes presencial. Mas existe um papel social que a igreja precisa acontecer. E elas precisam estar nessas casas. E se alguma ali já foi magoada, a gente até sempre fala, olha, desculpa, porque era gente que ainda tá tentando ser parecida com Jesus. E tá tudo bem, então é um processo. Estamos no caminho. É isso, a palavra vai dizer que somos uma obra inacabada até a volta de Cristo Até Jesus. que o Senhor venha. Então, até Jesus A vir, gente se mantenha vigilante, a gente né? tá... Com muito temor, porque sem temor... Se o temor acaba... Aí a gente vai fazendo. Exato. É isso. Com a A gente marreta não na pode perder mão, o né? temor. A gente não pode perder o temor, porque se o temor acaba, já era. A Sim. carne entra no lugar e aí Sim. é só ladeira abaixo. Deus me livre. Vamos fazer uma oração pra terminar? Vamos. Vamos. Vocês oram? Ser. Pode ser? Opa. Quer começar? Eu começo? Você começa? Termina aí. Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento. Senhor, obrigada, Jesus, porque nós sentimos a Tua presença do início ao fim, Pai. Desde a hora que nós acordamos, Pai, nós sentimos a Tua presença, que o Senhor já tinha marcado essa agenda, essa data na Tua agenda, Pai. Senhor, obrigada, e eu te consagro, Pai, esse capítulo, esse podcast, Pai, esse projeto em Tuas mãos, Pai, isso tudo é Teu, Pai. Que esse podcast não que venha para nossa glória, nem para o nosso nome, Pai, mas que para o Teu nome seja glorificado, alcance o maior número de pessoas possíveis, Pai, para que elas venham conhecer o Teu nome, Pai, porque tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, Pai. E é com esse temor, Senhor, que eu selo esse momento, Pai, te agradecendo, Pai,
Pai, e te pedindo, Pai, que o Senhor venha com bênçãos sobrenaturais na vida de cada um que está aqui nessa sala, Pai. Que a tua glória, Pai, que o teu nome seja glorificado, Pai, através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, diante da tua presença, a gente quer render graças, Jesus. Graças ao Senhor que nos salvou, nos libertou e que se estamos aqui foi porque o Senhor nos amou de tal maneira que a gente pode ter acesso àquilo que o Senhor faz e que é um privilégio. É um privilégio estar aqui, é um privilégio fazer parte, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo. Pai, o meu coração se inclina a orar para que o Senhor venha manifestar a sua glória através desse podcast. Não através somente de mim, da Luana, mas da vida da Camille. E que o podcast dela, Senhor, venha expandir, Senhor. Eu quero profetizar, eu quero declarar pela tua autoridade, Jesus. Que esse podcast venha ganhar a voz que o Senhor quer dar, porque o Senhor quer dar a voz. Pai, que esse podcast, Senhor, venha ser ouvidos aos 4 cantos dessa terra. Pai, que o Senhor venha derramar bênçãos, graças, sem medida sobre a vida dela. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha tomar a boca da sua filha, Senhor, com autoridade, com ousadia, porque ela carrega a tua presença. A tua palavra vai dizer, Senhor, que nós carregamos a tua presença, o teu espírito de ousadia, Senhor, vindo todas as vezes que ela se predispor a se colocar nesse lugar, Pai. Pai, eu quero orar para que tudo aquilo que a tua palavra nos garante, todas as bênçãos nas regiões celestiais venham alcançar, inundar a casa dessa mulher. Pai, que a casa dela venha ser inundada, Jesus, assim como é o desejo do coração dela, que a geração dela venha ser marcada, que a partir da boca dela venha sair o mais lindo louvor. Glória Pai, a Deus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero já te pedir para que cada pessoa que venha sentar aqui nesse lugar, cada vida que vai ouvir, Jesus, esse podcast, venha ser tocada pela tua presença. Amém, Pai. Venha ser inundados pelo teu rio, Pai. Rios de água viva. Rios de água viva, Senhor, fluirão através desse podcast. Aleluia, em nome de Fluirão, Jesus. Senhor, através de cada pessoa que irá sentar aqui, Jesus. E que, por último, o Senhor venha ser engrandecido. Aleluia, em O nome de tempo Jesus. inteiro. É isso que eu te peço, Senhor. Muito obrigada pelos testemunhos que serão gerados a partir desse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.